Então, esse conglomerado de nações, eu entendo que ele vai ressurgir. Porque quando Jesus vier, quando essa rocha vier para destruir todos os impérios humanos, representado por essa besta de Apocalipse 13, que representa os últimos impérios que existiram sobre a Terra, né, que tomaram conta aí dessa região que nós entendemos como a região onde surge tanto o judaísmo quanto o cristianismo, que é o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano, sendo o Império Romano o último deles. Isso tudo é importante porque é desse conglomerado de 10 nações que vão se unir para reformular aquilo que foi o Império Romano um dia, para fazer um novo império sobre a face da Terra, é desse conglomerado que vai surgir o anticristo. Tá? Então vamos voltar lá em Daniel. Agora a gente vai olhar de novo esses textos que a gente já viu, tá bom? Vamos para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 8. Ele acabou de falar da visão dos bichos lá que ele teve, né? Dos animais. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Quanto sobrou então? 7, né, gente? 7, tá. Então, parece o que aqui? Porque ele vai explicar aqui. O que é esse chifre aí? Nesse chifre havia o que? Olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Ele está falando de uma pessoa aqui. Então, cada um desses chifres é uma pessoa, é um grande líder. 10 grandes líderes vão se unir. Mas aí vai surgir um entre eles. Vai surgir mais um. E para esse um entrar, ele vai desbancar 3 e vai assumir o lugar de 3. Então, ele está mostrando aqui algumas questões que parecem ser políticas, assim. Algum golpe de Estado que esse camarada vai dar e vai assumir aí o governo de 3 países e vai entrar nessa grande união aí de países, de 10 países, que agora ele já é um cara influente e daqui a pouco ele vai ser o líder desses 10 países, dessas 10 nações que vão se unir. Então, a continuidade do texto aqui vai mostrar o que vai estar acontecendo no céu. Enquanto isso estiver acontecendo na terra, lá no céu, o Filho do Homem vai estar ganhando autoridade para vir e destruir tudo isso. A gente não vai olhar agora essa parte, tá bom? Essa parte que agora continua no 9 diante seria isso, então, lá no céu. O versículo 9 está mostrando no céu. O que está acontecendo no céu? Eu vi o ancião de dias. O ancião de dias é Deus, é o Pai. Aí ele vai falar do Filho do Homem. O Filho do Homem, a gente entende que é Jesus. E ele vai dar autoridade para o Filho do Homem vir e destruir e governar sobre a terra. É o que estava acontecendo lá em Daniel capítulo 2. Que depois que surgem esses impérios, em algum momento, do nada, vai surgir uma rocha que vai destruir, vai dar fim de uma vez por todas, né? Então isso está acontecendo ali de modo agora mais detalhado. Daniel está vendo outras coisas e entendendo o que ele viu décadas atrás. Não com a mesma profundidade que a gente consegue entender hoje, né? Mas ainda assim com maior profundidade. Apocalipse 13. A gente viu esse texto então que João está vendo a besta surgindo do mar. Essa besta ela tem a característica dos últimos impérios, mas ela é um novo império. Na verdade, ela é o último império, que tem traços dos últimos 3, né? Leopardo, urso e leão, ou seja, é um império humano tentando se rebelar contra Deus, não querendo seguir a Deus. A besta vai ganhar autoridade, mas, versículo 3, então viu que uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, passando a seguir a besta, e adorando o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Lógico que eles não vão chamar a pessoa de besta, né? Mas quem é semelhante a essa pessoa? Aqui ele vai dar um outro detalhe desse que é o que vai surgir ali quietinho, pianinho. De algum modo, ele vai sofrer algum atentado, ele vai sofrer uma emboscada, ele vai praticamente morrer, mas ele vai voltar a viver. Agora, quando você é um judeu, e aí você já está vendo algumas questões aí, olhando para as profecias do Antigo Testamento, você vê que o seu Messias precisa morrer e voltar a viver. Mas Jesus não vale, porque Jesus é muito, muito paia. Aí você vê um camarada que vai sofrer algum atentado, ele vai praticamente morrer. E aqui a gente vai ver que esse camarada morre, mas ele volta a viver. O que você tende a pensar? Esse é o Messias. Então, apesar dele não ser aqui, não estar entre a nação de Israel, ele representar uma nação que vem da Europa, mas esse cara não é qualquer um. Esse cara deve ser o enviado de Deus. Esse cara voltou da morte. Quem que volta da morte? A gente não vê ninguém voltando da morte hoje.
E a gente duvida muito, muitos duvidam que Jesus voltou da morte. Agora, você vê alguém voltando da morte, você fala, pô, esse cara não é qualquer um. Esse cara é especial, ele tem poder. No mínimo, esse cara é muito poderoso. Eu vou seguir quem é como ele. Então, nós estamos vendo o que aqui? O surgimento do grande ditador mundial. O anticristo vai surgir governando uma nação. Uma nação que vai representar, que vai fazer parte da reestruturação do Império Romano. Bom, ele precisa demonstrar poder, né? Porque ele não quer só que as pessoas se unam a ele, ele quer que as pessoas adorem a ele, né? Então ele precisa mostrar poder. E a gente, quando olha para o Apocalipse, a gente vai ver que esse camarada, ele vai ter poder, o diabo vai dar poder para ele vai realizar milagres, ele vai fazer coisas que ninguém nunca fez sobre a face da terra, pelo menos na nossa geração. Apocalipse vai dizer isso, que ele vai ter poder para realizar milagre e inclusive a ponto de quase enganar os eleitos. Os crentes vão, pô, será que realmente não é esse cara, o Messias? A gente estava perdendo tempo, entendeu? Então, de tão similar, genérico, segunda linha, mas os mesmos poderes e praticamente as mesmas obras. Mas a gente não vê, então a gente tem muita dificuldade de crer naquilo que a gente não vê. Por isso que realmente Deus fala que mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver, né? Ou seja, aos olhos de Deus, eu e você hoje somos mais felizes, mais abençoados do que Pedro, Tiago, João, porque creram em coisas que viram. Nós cremos hoje em história de pescador, literalmente, que os caras eram tudo pescador, né? Mas a gente crê nisso, entendeu? Então, aos olhos de Deus, pô, a gente é melhor do que eles, porque a gente tem uma fé que eles não tiveram. Agora, o que é mais fácil você acreditar? Em alguma coisa que você está vendo e em alguma coisa que você não está vendo, né? Então o mundo vai se render ao anticristo muito rápido. Nesse momento, eu creio que nesse momento a igreja já não estará mais aqui. Inclusive, eu creio que essa grande união dos 10 países aí, ela vai acontecer. Aí é especulação minha, porque a gente não tem prazo para isso na Bíblia. Só mostra que elas vão se unir de novo. Esses 10 chifres vão se unir de novo, representando um império. Então, eu creio que isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Porque para você conseguir unir um monte de gente que só pensa em dinheiro, vamos falar em políticos, né? Para você conseguir unir pessoas que só pensam em si, pô, você precisa ter passado por uma grande catástrofe assim, a nível global, que está todo mundo desestruturado, perdido, não sabe o que fazer. Então, pô, vamos se unir aqui. É melhor a gente se unir, é melhor a gente caminhar junto, que senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, imagine um arrebatamento. Uma grande porcentagem da população desaparecendo, um monte de catástrofe na Terra. Criança abandonada, que o pai foi arrebatado. Pessoas depressivas porque a família foi levada. Avião caindo, né? Um monte de desgraça acontecendo. Sem falar que um monte de gente que produzia coisa não vai mais produzir. Vai faltar mão de obra, vai faltar comida. E aí agora a gente vai começar a ver a ira de Deus caindo sobre a terra. A gente não entrou ainda nisso. Mas o próprio surgimento desse ditador mundial já é um dos selos de Deus se abrindo no céu. A ira de Deus já está começando a ser derramada sobre a terra. A gente vai chegar lá depois. Mas esse ditador mundial, essas nações vão se unir, eu creio, a partir do momento que houver uma grande catástrofe a nível global, que as pessoas vão abrir mão e falar, vamos se unir de novo, porque eu preciso ajudar o seu país, você precisa ajudar o meu, sozinho a gente não vai conseguir se reestruturar. Entendeu? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 primeiro. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. O que ele está falando aqui no versículo 7? Esse camarada ele já existe hoje, o anticristo já existe hoje, sempre existiu. Ele só aguarda aquilo que o detém de se manifestar sobre a terra. Mas em todas as eras, em todas as gerações, sempre existiu alguém com o potencial de ser um anticristo. Por quê? Porque a gente não sabe o dia, a hora que o Senhor voltará, que será levar a igreja arrebatada. Então, se a gente não sabe o momento, Deus sempre deixou alguém pronto aqui na terra. O espírito do anticristo, ele existe, ele atua hoje em pessoas e sobre cada geração existe alguém com potencial para ser o anticristo. Eu creio que muitas pessoas chegaram perto de ser o anticristo.
Muitos chegaram muito perto mesmo. Só faltou a igreja ser arrebatada e ele conseguir consumar toda a obra, mas não conseguiu. Mas aquele ali tinha um espírito anticristo agindo nele. Bom, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui que a gente vê que esse camarada ele vai ter poder para realizar um monte de milagres, né? Um monte de coisas diferentes. Então hoje existe a possibilidade, hoje existe alguém com potencial para ser o anticristo, só aguardando. Se a igreja for... O que detém esse camarada de aparecer? Porque ele fala aqui, né? Somente aguardando a retirada daquilo que o detém, que seja levado, afastado, retirado aquilo que o detém. O que detém o aparecimento do anticristo? Eu creio que é a igreja. Porque qualquer pessoa que queira se levantar, queira unir as religiões, a igreja nunca vai aceitar isso. Os cristãos nunca vão aceitar isso. Entendeu? Qualquer um que queira ser adorado dizendo eu sou o Messias, a igreja nunca vai aceitar isso. Então, ele usa até essa expressão, né, que seja afastado, também pode significar que seja arrancado, que seja levado aquilo que o detém. É o conceito aqui do arrebatamento. Né? Enquanto a igreja não for arrebatada, esse cara não se manifesta. Ele está aí. Tem todo o potencial, mas a gente não sabe quem é, nem de onde vem. Mais ou menos da região do mundo a gente sabe. Mas a gente não sabe o nome e sobrenome. Né? Aqui na Terra, no período da tribulação, né, o período da tribulação ele faz necessária a presença do anticristo. O anticristo, para ele surgir, eu entendo que essa profecia de Daniel ela precisa se cumprir também. Então, 10 chifres, 10 nações vão se unir. Esse império romano, que ele vê aí como de ferro, depois misturado com barro, ele ainda não foi destruído de uma vez. Não foi destruído. Ele não existe mais. Ele se auto-implodiu, ele ruiu. Mas ele não foi destruído de uma vez por todas. E os impérios humanos continuam existindo. Então, de algum modo, quando o Senhor Jesus voltar, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos falar mais, ele vai aniquilar todo e qualquer tipo de governo humano, que vai ser representado por essas nações que vão se unir, simbolicamente representando o Império Romano, né? Ou não, talvez pode até se chamar um novo Império Romano, alguma coisa do tipo, né? Mas é do meio deste Império Romano que surge então o pequeno chifre que vai se tornar o líder ditador mundial aí, o anticristo, chamado de o iníquo, né? O pecador é o nome dele na Bíblia, tá bom?